Irmãos, essa noite, eu quero confessar para os irmãos que depois de muita luta diante de Deus, sabendo que seria melhor para a gente ter comunhão aqui nessa noite, nós estamos falando especificamente sobre a importância, a urgência do arrependimento na família para o testemunho do Senhor poder ser percebido por pessoas que convivem conosco. Nós temos falado que a grande necessidade do mundo hoje não é tanto uma mensagem auditiva. O mundo está necessitando ver alguma coisa. O próprio Senhor fala lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, ele fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E ele fala que nós devemos viver de tal maneira que o mundo veja, não que o mundo ouça apenas, mas que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique nosso Pai que está no céu. E eu creio que uma das coisas que deve nos levar a uma contrição, a uma angústia diante de Deus e a procurar mesmo um quebrantamento, um profundo arrependimento, pedir que Deus envie para nós um espírito de arrependimento. Ele mesmo nos angustia, Ele mesmo mexe no fundo do nosso coração, Ele nos leva às vezes a crises para que nós possamos buscá-lo. Isso é misericórdia. Ele prometeu: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Eu creio que nós estamos dentro de um processo. Vai chegar uma hora que nós vamos realmente clamar, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Nosso coração, infelizmente, ainda é um pouco dividido, né? Nós temos momentos de contrição e muitas vezes nos distraímos com todo esse sistema que está armado aí. Mas eu creio que o Senhor está nos conduzindo a isso. E acho que o clamor nosso como famílias, como igreja, é pedir que o Senhor visite a sua igreja. Só o Espírito Santo pode fazer isso, irmãos. E a glória é toda dele. Quebrantar o nosso coração, quebrar a nossa cerviz. Nos fazer desejá-lo acima de tudo nessa vida. Como Davi diz no Salmo, ele fala que ele desejava o Senhor como uma corça sedenta suspira pela corrente das águas. Ele usa uma figura muito bonita. No Salmo 63 ele usa de uma terra seca, árida, parece que rachada, olhando para o céu e clamando por chuva. Eu acho que nós precisamos chegar nesse ponto, irmãos, de realmente sentir que nós precisamos dessa visitação de Deus. O texto que o irmão leu aqui de Apocalipse, fala a igreja de Éfeso, né? Era uma igreja que tinha uma ortodoxia boa, correta. E não estava errado de ter aquela ortodoxia. O errado é que aquilo não gerou um amor pelo Senhor. E o apelo do Senhor é para que eles arrependessem. É interessante, em quase todas as cartas ali você vê isso. Deus trabalhando para produzir arrependimento. Porque só assim que a gente busca o Senhor. Infelizmente é só assim.
E graças a Deus que é assim. E nós falamos hoje de manhã sobre a importância de nós entendermos como família a necessidade que nós temos da graça de Deus. Falamos que jamais a igreja vai ser curada, edificada, crescida, se as famílias não estiverem sendo curadas. A igreja é o corpo, as famílias são como células. Não tem jeito do corpo estar bem se as células não estiverem metabolizando bem. Assim como o nosso corpo é assim também. E cada um de nós precisa ter essa consciência diante de Deus. Da necessidade que nós temos como famílias que fazem parte do corpo de Cristo, de pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para nós vermos a nossa realidade. Porque, irmãos, é muito fácil nós nos enganarmos. Só na luz de Deus nós podemos ter luz. Nós somos presa fácil de distrações. E nós precisamos muito dessa urgência de arrependimento. O desejo meu é que Deus coloque no meu coração, no coração dos irmãos, um anelo pelo Senhor, uma fome, uma sede, um clamor, uma busca, que se for caso nos acorde no meio da noite, tira um pouco o nosso sono, tira um pouco a nossa fome até, para que nós realmente estejamos buscando ao Senhor, dependendo dEle, totalmente dEle. Amém. Irmãos, nessa noite eu queria compartilhar um princípio importante, que é fruto do nosso arrependimento. A importância de nós entendermos o perdão de Deus e de nós, baseado nessa graça de Deus, nesse perdão de Deus, nós praticarmos o perdão nas nossas famílias e na nossa comunidade. A Bíblia deixa claro para nós que Deus é um ser relacional, na sua triunidade. Ele é um ser totalmente completo em si mesmo, feliz em si mesmo. Ele não precisava criar nada, ele não ficou mais feliz porque criou. Tudo que ele criou, inclusive eu e você, foi para manifestar a glória. Glória fala do ser de Deus. Manifestar um pouco do que ele é. Por isso que o Salmo 19 fala isso: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E tudo que Deus faz, tudo que Deus chama a existência tem esse propósito. E nós fomos chamados como famílias para glorificar a Deus, para expressar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E como eu falei hoje de manhã, os dois lugares mais práticos que Deus instituiu para nós sermos salvos de nós mesmos, porque o pecado gerou essa centralidade em nós mesmos, é a vida familiar e a vida comunitária. É uma oportunidade onde nós precisamos aprender princípios de Deus com relação a andar na luz com Deus, a praticar a verdade com Deus, andar na luz com o nosso cônjuge, perdoar e ser perdoado. Aprender a perdoar e a pedir perdão. É interessante que Deus se revelou através da lei que ele deu a Moisés. Nós podemos dizer que a lei de Deus é um retrato falado do caráter de Deus.
E a finalidade que Deus deu à lei foi para estabelecer um relacionamento, porque Deus é um ser relacional. E nós fomos criados à imagem de Deus, nós somos um ser relacional também. E você pode perceber que os 10 mandamentos são relacionais. Os 4 primeiros falam do nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos falam do nosso relacionamento com o próximo. Porque, irmãos, o nosso relacionamento com Deus determina tudo na nossa vida. É impossível você estar crescendo numa intimidade com o Senhor, crescendo na graça, no conhecimento de Jesus, e você não está experimentando isso no relacionamento da família, no relacionamento da igreja. É muito perigoso você ser enganado por um espírito de religião. Eu e Jesus vai muito bem, que me atrapalha são os meus irmãos e a minha família. A palavra de Deus é muito clara, principalmente a 1 João, quando você lê a primeira epístola de João, ele diz que é impossível você estar bem com Deus se você não está bem com o próximo. Como é que você pode amar a Deus a quem você não vê e não amar o próximo a quem você vê? Porque esses 4 primeiros mandamentos estabelecem princípios do nosso relacionamento com Deus. E eles determinam o nosso relacionamento com o próximo. Porque, irmãos, Deus tem princípio. Uma das coisas que eu aprendi através de homens de Deus é que Deus tem padrões, Deus tem princípios. E que nós precisamos arrepender dos nossos próprios caminhos, das nossas ideias, e voltarmos para o caminho de Deus. Nós somos muito tentados a ter boas ideias para Deus. Quando eu falo isso, eu lembro de Davi, lá em 1 Crônicas 13, você pode ler depois em casa. Davi, logo que foi ungido rei de Israel, ele teve o desejo mais sublime que um homem pode ter. Eu não quero reinar nem um dia sem Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus. Fazia quase 40 anos que ela tinha sido levada no reinado de Saul. E ele chamou os principais anciões e falou para eles do desejo dele e todo mundo concordou. Você vai ler lá, diz que todo mundo concordou. Que era uma boa ideia. Mas Deus não precisa de boa ideia, Deus precisa de obediência. E a princípio eles foram então pegar a arca, e eles começaram a trazer. A princípio parece que tudo estava bem. Se você ler lá, você vai ver que estava tendo um avivamento até. A turma tocando instrumento, dançando, cantando, não é? E pela nossa lógica, parece que eles estavam certos. Porque fazia 40 anos que a arca estava longe. Então, quanto mais depressa trouxesse, melhor. E eles não tiveram cuidado de ver. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, Deus estabeleceu um princípio para carregar a arca. Só os levitas podiam carregar a arca. E eles modificaram um pouco o sistema do mundo, é o que nós corremos muito risco constantemente na nossa vida, né? E eles pegaram um carro de boi, umas vacas de primeira cria, puseram a arca em cima e vinham vindo. E de repente, num terreno inclinado, a arca ia cair, tentou segurar Deus, foi ajudar Deus. E ali ele morreu. E você lendo ali, você vai ver como Davi não era um homem perfeito, nós sabemos disso, mas ele era um homem sensível às coisas de Deus. Ele tinha um coração quebrantado e contrito. E é isso que Deus procura. Deus não procura a perfeição em nós. Deus procura um coração quebrantado e contrito. É interessante que ali Davi teve 2 decisões muito importantes, que são lições muito importantes para nós. Davi disse assim, olha, Deus é Deus de vida, Deus
não é Deus de morte. Se está tendo morte, alguma coisa está errada. Essa foi a primeira conclusão que ele chegou. E a segunda, muito importante, ele disse assim, se tem alguma coisa errada, é do nosso lado, não é do lado de Deus, não. Porque, irmão, muitas vezes, nas nossas orações, as motivações do nosso coração, parece que nós achamos que o negócio está errado do lado de Deus. E Deus precisa trabalhar profundamente na nossa vida isso. E você lê depois no capítulo 15 de 1 Crônicas, que Davi deve ter ido buscar a Deus e consultar os livros, e ele então viu que só os levitas podiam carregar a arca. Irmãos, pela nossa lógica, parece que demora muito. Vir carregando no ombro, podia vir no carro de boi que vinha mais rápido. Mas Deus tem padrões. Deus tem padrões para a família, Deus tem padrões para a igreja, Deus tem padrões para a nação. A Bíblia diz, feliz da nação cujo Deus é o Senhor. E nós precisamos ler a palavra, pedir o Espírito Santo iluminação, o Espírito de sabedoria, para vermos os princípios de Deus com relação à família, com relação à igreja. E com relação a esse assunto que eu queria conversar hoje à noite com vocês, a respeito da importância do perdão. É um princípio muito importante no nosso relacionamento com Deus, entendermos o perdão que foi dado, o que aconteceu naquela cruz. Quanto mais você, através da palavra do Espírito Santo, entender a profundidade daquilo, isso vai mudar a sua ética, o seu comportamento, os seus valores, a sua prioridade. E você vai fazer isso com alegria. Não é com legalismo. Porque, infelizmente, nós humanos, se não for a graça de Deus, nós oscilamos. Nós somos como um pêndulo que oscilamos entre os extremos. Tem muitos irmãos que, com medo de legalismo, caíram na libertinagem. E tem muitos irmãos que, com medo da libertinagem, caíram no legalismo. Parece que é impossível ter uma liberdade santa, uma santidade livre pela graça de Deus. E por isso nós precisamos dos princípios de Deus. E eu queria nessa noite falar um pouquinho sobre um texto que você pode abrir aí, está em Mateus capítulo 18. Uma parábola muito conhecida, mas que tem princípio importante para nós. Fala a respeito da parábola do credor incompassivo. Jesus sempre usou parábolas. Jesus era muito prático. Ele falava de princípios espirituais de uma maneira muito prática, que todo mundo entendia. Isso é verdadeira sabedoria, né? Às vezes a gente pensa ao contrário, né? Às vezes você vai ouvir uma pessoa falar, você não entende nada que ele falou, fala, nossa, ele é um homem muito sábio, eu não entendi nada que ele falou. Mas Jesus é a encarnação da sabedoria. Quando você vê o ministério de Jesus, as parábolas, ele usava coisas do dia a dia, cotidiano, para trazer princípios do reino dos céus para nós. E aqui, mais uma vez, a gente vê uma parábola do credor incompassivo. Diz assim, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei."
E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou-o na prisão até que liquidasse a dívida. Vendo, porém, os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que aconteceu. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. E não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo como eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor entregou aos seus verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Chamar sua atenção para o primeiro e para o último versículo. Jesus estava usando uma parábola para explicar princípios do reino dos céus nos nossos relacionamentos. E ele diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E o último versículo ele diz: assim também, como aconteceu com a parábola que ele contou. Ele está dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Você percebe que aqui no versículo 23, começa assim: por isso. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, que você vê essa expressão, por isso, portanto, entretanto, isso te remete ao contexto. E se você vê aqui do versículo 15 até o versículo 23, você vai ver que Jesus está tratando do perdão de pecados do irmão. E é interessante que do versículo 21, 22, depois que Pedro escutou Jesus falar a respeito do perdão do pecado do irmão, Pedro falou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Eu tenho impressão, até 7. Eu tenho a impressão que Pedro pensou assim, que Jesus ia olhar para ele e falar: nossa, Pedro, que coração longânimo você tem. Mas Jesus falou: Pedro, não é até 7, é até 70 vezes 7. 70 vezes 7 fala de plenitude. Quantas vezes necessário for. E é interessante, irmãos, que essa parábola é muito propícia para a nossa caminhada aqui. É interessante que todos nós gostamos de ouvir falar a respeito do perdão, até que nós tenhamos que perdoar. É muito bonito. Você ouve muitas histórias bonitas, até que você tenha que praticar. Porque é a prática que tem valor aos olhos de Deus, não é o tanto que eu conheço na minha cabeça as coisas. É interessante que um outro princípio que você vê aí nesse texto é que realmente tudo começa com Deus. Ele conta a história de um rei, um senhor que foi acertar contas com um servo que lhe devia 10.000 talentos. Eu não sei se você já teve o cuidado de procurar saber o valor disso. Cada talento valia 6.000 denários. O denário era o salário de um dia de serviço. Se você multiplicar 10.000 por 6.000, você vai ter 60 milhões de dias de serviço. Jesus estava aqui com essa parábola mostrando o tamanho da dívida que nós tínhamos para com Deus.
Agora é interessante, irmãos, que o nosso relacionamento com o próximo, a prática do nosso perdão na família, na igreja, está diretamente relacionada com o conceito ou a revelação que você tem do tamanho da sua dívida para com Deus. Porque quanto mais você entender que você tinha uma dívida impagável, a ofensa do irmão vai ficar bem pequena. O nosso relacionamento com o próximo está diretamente relacionado com o conceito que nós temos do perdão de Deus naquela cruz. E é justamente esse perdão de Deus que gera em nós arrependimento. O arrependimento é fruto da revelação da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Quando você lê lá em Atos, capítulo 2, Pedro, depois de fazer o sermão do dia de Pentecostes, diz que eles, ouvindo aquela explicação, ouvindo a palavra, o Espírito Santo compungiu-lhes o coração. E a reação deles foi arrepender. O que faremos? E Pedro pregou arrependimento para eles. Irmãos, como nós estamos precisando disso? Eu não sei como é que é a sua experiência como família. Como é que você tem desenvolvido a sua peregrinação aqui nessa terra? Porque, irmãos, perdoar é rasgar a dívida. Eu gosto muito do texto, você pode abrir, Colossenses, Paulo falando sobre esse assunto do perdão, capítulo 2, versículo 14 e 15. Começar no 13, ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos, não é alguns, todos os nossos delitos. E de que maneira que ele fez? Primeiro ele faz uma declaração de perdão. Depois ele vai dizer como que Deus nos pôde perdoar. Eu não sei se você já pensou nisso alguma vez. Como pode um Deus justo justificar pecadores sem cometer injustiça? Como é que Deus pôde fazer isso? Somente através da cruz de Cristo. E esse texto aqui nos ajuda a entender isso. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo está dizendo, irmãos, que todos nós tínhamos uma nota promissória na mão de Deus. E nessa nota promissória constava que nós tínhamos que cumprir toda a lei de Deus, sem nunca pecar, nem por pensamento, nem por palavras, nem por nada. Essa era uma dívida impagável. E a Bíblia diz que nesse texto que Deus, através do sacrifício de Cristo, foi a única maneira. Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 3, que a única maneira de Deus ser justo e justificador foi através da cruz. Porque se ele nos perdoasse sem a cruz, ia ficar comprovado que ele não é um Deus tão santo como ele é. Se ele não tivesse a cruz, ele continuaria sendo eternamente Deus, e nós estaríamos eternamente perdidos. Paulo fala que a única maneira de Deus ser justo e justificador foi através do sacrifício de Cristo. E aqui ele está falando a mesma coisa, usando uma linguagem comercial. Ele está dizendo que nós tínhamos você crê que você tinha uma dívida dessa com Deus?
Você crê que você tinha uma dívida impagável? Que nenhum de nós poderia satisfazer a santidade de Deus. Só Deus pode satisfazer a santidade dele. Por isso, ele teve que se encarnar na pessoa do Filho. O Filho teve que se encarnar. E aqui Paulo está dizendo que ele cancelou o escrito de dívida contra nós. Irmão, quando você começa a ler esses textos e a orar, isso produz um profundo arrependimento no seu coração. Uma gratidão misturada com um profundo arrependimento. Ele rasgou a nota promissória que era contra você, que constava de ordenanças e que de alguma maneira nos era prejudicial. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Não tinha outro jeito. Se tivesse, Deus teria atendido a oração de Jesus. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas contudo, faça a tua vontade, não a minha. Se tivesse um outro jeito de Deus poder nos redimir, sem precisar da cruz, é lógico que ele teria feito. Mas ele nos salvou de uma maneira santa, pura. Ele não varreu o nosso pecado para debaixo do tapete. Não existe poder, nem autoridade, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, que pode acusar Deus da salvação que ele deu a nós. É uma salvação santa, digna. Foi o mais alto preço, Pedro fala. Não foi ouro nem prata. Foi o precioso sangue do Senhor Jesus. Mas a cruz é uma manifestação da justiça de Deus. Paulo fala isso lá em Romanos 3. E na verdade, irmãos, Deus nos salvou dele mesmo. Ele nos salvou de nós não sermos mais filhos da ira. De não mais termos que receber a ira santa de Deus na nossa vida. Em última instância, nós fomos salvos de Deus mesmo. Unicamente por causa do sacrifício de Jesus. E aqui nesse texto, então, Paulo fala isso. Você já pensou que se você tivesse uma dívida no banco, sem condição de pagar, e essa dívida está rolando, está crescendo cada vez mais, você mal está conseguindo pagar o juro, e você está esperando o dia que você vai ser preso, perder tudo que você tem, aí de repente alguém chega na sua casa e fala assim, olha, uma pessoa foi lá no banco, e você não sabe que é o próprio dono do banco, ele foi lá, pagou a sua dívida, pegou a sua nota promissória, rasgou e mandou eu vir aqui te avisar que você não deve mais. Primeiro que ia ser muito difícil acreditar nisso, né? Porque a graça é tão grande que nós precisamos de graça para acreditar na graça. O que você faria? Você ia ficar jubilando, você ia chamar sua família, você ia... A primeira coisa que você ia dizer, eu quero conhecer esse homem. Quem é esse homem? Quem é esse homem? E você ia procurar fazer tudo que ele gosta, não para receber alguma coisa dele, mas porque já recebeu. Irmãos, esse é o princípio da nossa vida cristã. Tudo que nós fazemos deve ser por gratidão, ações de graça. Quanto mais você entender o que aconteceu naquela cruz, o perdão que nós tivemos, isso vai te levar a ter uma vida de gratidão a Deus. Isso vai te levar a ter cada dia mais um profundo arrependimento. Isso vai te levar a parar de criticar o seu irmão quando ele peca. Você vai começar a ter profunda convicção que se você deixar de se alimentar dele,
você faria muito pior do que o seu irmão fez. Perdoar é rasgar a dívida. Agora, primeiro, irmãos, nós precisamos entender isso. Que Deus, para nos perdoar, Ele sofreu o dano. Eu gosto muito de um versículo lá de Romanos 5, 21. Vamos dar uma lida lá? Romanos 5, 21 diz assim: a fim, ele está começando no versículo 20, diz: sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, com o propósito, a graça superabundou com um propósito, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, ele está dizendo, irmãos, que se não houvesse pecado, não teria introduzido no nosso reino a morte. Paulo fala que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ele está dizendo que, fazendo uma analogia, que assim como precisou haver pecado para ter o reino da morte, ele está dizendo que teve que haver justiça para ter o reino da graça. Deus não podia nos dar graça de graça. A graça é de graça para nós, mas para Deus custou o mais alto preço. Assim como o pecado reinou pela morte, assim reinasse a graça pela justiça. A cruz é a manifestação da justiça de Deus. É um grande outdoor para o universo todo, né? Deus dando demonstração do caráter santo, misericordioso, puro dele. Agora, a pergunta que eu quero fazer essa noite para cada um de nós é o seguinte: você tem convicção de quanto que você devia para Deus? Se você multiplicar o que Jesus falou aí, 10.000 talentos, um talento valia 6.000 denários. Se você multiplicar, se eu não estiver errado, você vai ter 60 milhões de dias de serviço. O denário era um dia de serviço. Você precisaria trabalhar 60 milhões de dias para pagar essa dívida. Você tem convicção que você tinha uma dívida impagável? E que você merecia a ira santa de Deus? Eu gosto muito daquele hino antigo que a gente cantava: Jesus, Senhor, me chego a ti, tua ira santa mereci. O teu favor estende a mim, aceita um pecador. Irmãos, como essa convicção precisa andar conosco todo dia. Nós devíamos uma dívida impagável de 60 milhões de dias de serviço. E nós cantamos e dizemos que fomos perdoados. Mas será que isso é uma verdade na nossa vida? Isso tem refletido nos nossos relacionamentos? Ou será que nós estamos caindo no risco da parábola que Jesus contou? Um homem foi perdoado de uma dívida impagável, encontrou um outro que devia 100 denários para ele, e começou a querer receber. O outro falou as mesmas coisas que ele falou. Ele falou: não, comigo não tem esse não. Comigo tem que pagar mesmo. Umas pessoas viram, voltaram lá para aquele rei e falaram: olha, você não perdoou aquele homem de uma grande dívida. Ele está ali enforcando um por causa de uma dívida pequenininha. O rei foi: então chama ele lá. Irmãos, o texto é interessante. Diz que o Senhor o entregou aos verdugos para que ele aprendesse. Irmãos, quantos cristãos hoje estão entregues a verdugos? Porque não perdoamos uns aos outros.
Nós falamos que fomos perdoados, cantamos, adoramos. E o lugar mais difícil de nós praticarmos isso é na nossa família. Porque geralmente a pessoa que você mais ama é a pessoa mais difícil de você perdoar. Martin Lloyd Jones diz assim que o mundo olha para os cristãos, para a cara dos cristãos, e eles não têm nenhum desejo de se tornar cristão. Por isso eu creio, irmãos, que nós precisamos buscar um arrependimento de Deus. E esse arrependimento tem que ser fruto do entendimento cada dia maior do que aconteceu naquela cruz. O nosso perdão ao próximo está diretamente relacionado ao conceito que eu tenho do perdão que eu tive naquela cruz. E a palavra de Deus é muito clara, irmãos. Diz que nós temos que perdoar para gozarmos do perdão que já foi dado na cruz. A oração do Pai Nosso, tem muita gente orando o Pai Nosso pedindo maldição na vida. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Às vezes nós estamos falando para Deus, Senhor, haja comigo do jeito que eu ajo com aqueles que erram comigo. E por isso nós precisamos de um profundo arrependimento da nossa maneira vã de viver como cristãos, como famílias. E só essa verdade, trabalhada pelo Espírito Santo, pode nos quebrantar, nos humilhar. O grande perdão de Deus na nossa vida. E você vê por esse texto que o perdão, você percebe que ele é uma atitude unilateral de Deus. Deus nos perdoou em Cristo. E depois o Espírito Santo está trabalhando essas verdades para nós entendermos o que aconteceu na cruz, apropriarmos do perdão que já foi dado. Porque, irmãos, nós já fomos perdoados. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não estamos apropriando desse perdão que já foi dado, por causa da maneira como nós tratamos aqueles que devem conosco. É muito perigoso você desenvolver uma raiz de amargura, um coração endurecido. Lá em Hebreus 12, 14 a 17, fala a respeito de Esaú. Diz: não haja em vós raiz de amargura. Porque, irmãos, quando nós não perdoamos, nós começamos a criar uma raiz de amargura no nosso coração. E como famílias, como casais, isso, se não for a graça de Deus, se nós não estivermos entendendo a cruz cada dia mais, isso vai acumulando no nosso relacionamento. Nós vamos perdendo o prazer um no outro, nós vamos perdendo a alegria um no outro. Nós vamos perdendo a intimidade um com o outro. Quanto mais você entender o tamanho do perdão que você teve, mais fácil é você perdoar. E quando nós não perdoamos, é como se nós estivéssemos bebendo veneno e querer que o outro morresse. Vai fazer mal para você. Uma semente de amargura no seu coração. Antes que ela brote. O texto fala isso. Abra sua Bíblia lá em Hebreus.
não haja em vós. Hebreus 12, 14 a 17. Segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Irmão, quando você separa da graça, quando você deixa de entender essa graça, quando você deixa de crescer nessa graça e no conhecimento de Jesus, você começa a correr risco. Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. É interessante, parece que ele fala que a amargura é uma semente que você guarda no coração. No começo ela não te incomoda muito não, mas daqui a pouco ela começa a brotar. É como se fosse uma árvore que estivesse nascendo dentro de você. E aquilo começa a te incomodar. A tal ponto que você tem que procurar pessoas para tentar justificar. Você vai chegar perto de um irmão e falar, irmão, contar uma coisa para você, você vai me dar razão. Você conhece o irmão fulano? Rapaz, é difícil conviver com aquele irmão. Eu acabei tendo que falar algumas coisas para ele, porque não dá mais. Sabe por quê, irmãos? Nós somos assim emocionalmente como uma balança de 2 pratos. Quando você está bem com Deus, entendendo a graça, andando no caminho do arrependimento, compreendendo o preço que foi pago por você, cada dia mais tendo convicção da sua indignidade diante de Deus, que é graça, graça e pura graça, você tem esse equilíbrio emocional na sua vida. Agora, se você colocar de um lado dessa balança uma raiz de amargura, ela vai crescendo, crescendo e vai te desequilibrando. Tem 2 jeitos de você trazer essa balança outra vez para a posição, um errado, outro certo. E geralmente a gente usa mais o errado. Quando isso começa a nos incomodar, você vai procurar um irmão e falar para ele, irmão, coloca um peso do outro lado para mim que eu não estou aguentando mais. Me justifique, vê se eu não tenho razão de ter feito isso. Irmãos, nós temos muita dificuldade de abrir mão do direito. Um grande problema entre as famílias e principalmente entre os casais é justamente isso. Vai guardando ressentimento. E num certo sentido, as irmãs, pelo fato de ser mais emocionais, elas correm mais o risco de guardar esse ressentimento. Mexe muito com as emoções dela. Um dia eu li uma coisa interessante, disse que um irmão, conversando com o outro, ele falou assim, rapaz, a minha esposa é histórica. Aí o irmão falou para ele, irmão, histórica ou histérica? Ele falou, não, é histórica mesmo. Foi por quê? Foi quando a gente tem um problema, ela puxa a história lá do começo do nosso casamento. Irmãos, muitas pessoas carregam uma carteira de cobrança um do outro. E é uma coisa tão esquisita que parece que a gente tem prazer de vez em quando de puxar uma ficha e falar, olha o que ele fez por mim aquela vez. Né? A Bíblia diz que nós temos que perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Como é que ele fez? Ele pegou a nossa dívida e rasgou. Hoje, pela graça de Deus, por causa do Espírito Santo em nós podemos fazer isso também. Nós podemos rasgar, nós não precisamos mais carregar essa carteira de cobrança um do outro. Isso atrapalha a nossa intimidade com Deus e atrapalha a nossa intimidade um com o outro. Vai perdendo a intimidade, vai perdendo o prazer. Às vezes, enquanto os filhos estão em casa, ainda dá para ir levando. Os filhos parecem que são esponja, né? Para não deixar bater ferro com ferro. Aí quando os filhos casam e saem de casa, não tem sentido ficar junto. Está cheio de amargura, de ressentimento, coisas não curadas, não tratadas. E muitas pessoas, na hora dessa, até trazem uma tia velha, uma avó para morar junto. Né? Não há nada de errado de assistir os nossos parentes, mas se for para servir de esponja, a coisa está errada. Se a motivação não é pura,
Mas, irmãos, Jesus veio trazer uma vida abundante para nós. Nós podemos, a maneira correta de você trazer esse equilíbrio na sua vida outra vez, é perdoando. Em vez de você não pôr peso do outro lado para equilibrar, você vai ficar debaixo de pressão, é você tirando esse peso de um lado. E isso é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito pessoal. Não depende do outro. É uma decisão que você tem que tomar diante de Deus. E não é baseado em emoção. A hora que eu senti, agora eu não senti ainda. Se Jesus fosse nos perdoar a hora que ele estava sentindo. Ele falou assim, a minha alma está angustiada até a morte. É uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Porque isso glorifica a Deus, isso limpa o nosso relacionamento com Deus, isso muda os nossos relacionamentos horizontais. Devemos perdoar, porque, irmãos, o perdão é curativo. Muitas das nossas enfermidades são psicossomáticas. Quando nós começamos a entender o perdão de Deus e a crescer na comunhão com Deus, nós começamos a ser curados. E principalmente da doença do nosso século, a ansiedade. Ali Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O perdão é curativo, irmãos. Encerrando, eu queria dizer uma história que me acompanha há muitos anos, que eu li num daqueles livros que eu recomendei para vocês, do Roy Heston. Ele falando sobre o perdão. Ele conta uma história que me marcou muito. Ele conta de um fazendeiro que tinha uma fazenda e criava muitas ovelhas, e tinha muitas raças de ovelhas, muitos tipos de ovelhas diferentes, e que sempre as ovelhas davam cria, e que um dia uma ovelha deu cria, e a ovelha morreu ao dar a cria. Ele ficou com uma ovelhinha sem mãe. Mas no mesmo dia uma outra também deu cria, e a cria morreu. Ele ficou com uma mãe sem filho. E ele fez o que talvez qualquer um de nós faríamos. Ele ficou com uma ovelhinha sem mãe e com uma mãe sem filho. Então, na hora de mamar, ele levou aquela ovelhinha recém-nascida para mamar na ovelha. Mas o animal sente cheiro do filho dele. E aquela ovelha então cheirava aquela ovelhinha e não sentia o cheiro dela. Ela dava coice, dava cabeçada, e por mais que aquele homem tentou, ele não conseguiu. Aí levou aquela ovelhinha e ficou meditando, aí de repente ele teve um clique. Ele pegou, interessante, esses dias eu estava vendo um noticiário na televisão de criadores de ovelhas, e eles contam que eles fazem isso mesmo. Quando acontece de uma ovelhinha ficar sem a mãe, ou a mãe ficar sem a ovelha, eles contam que eles fazem isso. Aquele homem pegou uma faca bem afiada, foi lá naquela ovelhinha que tinha morrido, que era filha da ovelha mesmo, e com cuidado ele tirou toda a pele daquela ovelhinha, e ele pegou aquela pele e colocou em cima da ovelhinha viva, e levou para mamar. A ovelha virou, cheirou, sentiu o cheiro dela naquela pele. E ela aceitou a ovelhinha. Irmãos, isso foi o que mais tem me ajudado a entender o que aconteceu naquela cruz. O Senhor tirou o nosso pecado e colocou em Cristo para que pudesse despejar a sua ira contra o pecado. Mas Ele tirou a justiça de Cristo, a pele de Cristo e colocou sobre nós.
para ele pudesse sentir o cheiro de Jesus em nós, porque o nosso cheiro é horrível para ele. Para que ele pudesse nos aceitar. Irmãos, o perdão está diretamente ligado à cruz de Cristo. Se você não tem entendido o que aconteceu naquela cruz, se você não tem entendido o tamanho da sua dívida, você vai ter muita dificuldade de perdoar. Você vai ser justo aos seus próprios olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque o perdão de Deus, a pessoa que mais deve é a que tem mais demonstração de amor. Lembra daquela passagem quando Jesus entrou na casa de Simão, o fariseu? E era costume na época ter ali uma bacia, uma toalha, mas não tinha nenhum escravo ali, e aquele fariseu não quis ter o privilégio de lavar os pés de Jesus. E ele estava ali recebendo Jesus, questionando Jesus, e entra aquela pecadora, chorando, ajoelha com as lágrimas, banha o pé de Jesus, com os cabelos começa a enxugar, e aquele religioso, a religião é diabólica, irmãos. Nós precisamos pedir que Deus nos livre do espírito de religião. Aquele religioso que era cheio de justiça própria, ele julgou tanto a Jesus como aquela mulher. Ele falou assim, se esse homem fosse um profeta, como ele diz que é, ele saberia quem é essa mulher aí. E Jesus leu o coração dele. Jesus falou assim, Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou, fala, mestre. Ele falou assim, uma pessoa devia 10.000 talentos, vamos usar o exemplo da parábola. O outro devia 100 denários. Os dois foram perdoados. Quem você acha que ama mais? O fariseu era inteligente. Ele falou assim, o que foi mais perdoado, é lógico. Jesus falou, você está certo. Eu entrei na tua casa, você não me lavou os pés, você não me ungiu, porque você acha que me deve pouco. Essa mulher fez isso que ela fez, porque ela tem convicção do tamanho da dívida que ela tem comigo. Irmão, só isso que pode nos levar a um profundo arrependimento. Como é que tem sido o meu relacionamento com o meu Senhor? Meu desejo é que o Espírito Santo testifique no seu coração, que ilumine a sua mente, que te dê graça para você ter a profunda convicção do tamanho do perdão que você teve naquela cruz. E você vai ver que isso vai mudar o seu relacionamento, você vai deixar de ser justo aos seus próprios olhos, você vai deixar de ficar julgando os outros. E você vai demonstrar uma gratidão cada dia maior pelo Senhor Jesus. E você vai começar a fazer tudo com a motivação correta. Gratidão. Ações de graças. Eu quero conhecer esse homem que morreu por mim naquela cruz. Amém. Feche seus olhos onde você está. Aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Silenciosamente, fala com Deus. Você pode aí agora tomar uma atitude contra as suas emoções. Se você carrega uma carteira de dívida de alguém contra você, geralmente é entre os cônjuges, pode ser entre pais e filhos, entre filhos e pais. Você pode agora, pela graça de Deus, em nome de Jesus, dizer, Senhor, eu estou cansado e sobrecarregado. Eu quero rasgar isso. Eu não quero ficar entregue aos verdugos. Eu não quero ficar mais atormentado. Eu não quero mais ter ressentimento. Sentir outra vez as mesmas coisas.
Eu quero experimentar uma cura nessa noite, um perdão essa noite. Eu quero perdoar, eu quero entender o que aconteceu naquela cruz, Senhor. E perdoar aqueles que têm me ofendido, me injuriado, me caluniado. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de poder ler a palavra com os meus irmãos, compartilhar a tua palavra, princípios da tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe essas verdades na nossa mente, Senhor, renove a nossa mente, quebrante o nosso coração, produza um profundo arrependimento em nós, Senhor. Que só o teu Espírito pode fazer isso. Nós te pedimos para a glória do teu nome. Amém.